paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Palavra de Vida. Hoje tem uma palavra para você. Eu vou falar sobre, em 1 Coríntios 15, a partir do 45, vai falar sobre o primeiro Adão, que foi o homem terreno, né? É um homem terreno, e está falando também, a palavra fala sobre o homem espiritual. O homem terreno natural é carne, que vem carne, né? Foi feito do pó da terra. É o homem terreno e natural. E o homem espiritual, porque todos somos espírito, né, irmãos? O nosso corpo é apenas uma capa para o nosso espírito. E o nosso corpo, depois, né, de partirmos, de cumprir os nossos propósitos aqui na terra, o nosso corpo ele vai se desfazer, mas o nosso espírito ele volta a Deus. E aqui está falando sobre carne e sangue. O primeiro Adão ele se corrompeu. O primeiro Adão ele quebrou a aliança, né, tornando então impossível ser restaurado através de nós humanos, né? Então ele quebra essa aliança que tem com Deus. E nesse momento que ele quebra essa aliança, como os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então Deus já tem um plano, né? Lá em Gênesis já fala que Deus já tinha um plano para restaurar essa comunhão do homem com Deus. Porque se não houvesse essa restauração de aliança, se Deus não tivesse regenerado o homem, ele jamais teria direito de se salvar por si, porque por si só ele não conseguiria se salvar, né? Porque o homem se contaminou, né? Ele perdeu a forma original que Deus fez e ele se tornou um corpo corruptível, porque ele deu legalidade, ele abandonou os conselhos de Deus, né? Assim ele caiu pecando e ele tornou uma figura corruptível. Então ele precisava de ser regenerado, ele precisava de ser restaurado. Alguém precisava de pagar um preço para a restauração do homem com Deus. Todos nós já estávamos condenados à morte eterna, né? Não só a morte do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo espiritual. Quando quebramos a aliança, quando Adão quebra ali a aliança, né? Ele traz maldição. E Jesus, ele veio restaurar, ele veio regenerar. E através disso, nós podemos gozar, né? A oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus, se andarmos assim como o Senhor ensinou. E aqui no 56 vai falar assim, onde está a morte, a sua vitória? Né? Aonde está a morte, a sua vitória? Porque antes de Jesus ele vir restaurar essa aliança, a morte tinha vitória sobre todo ser humano, porque não havia ninguém que tivesse restaurado essa aliança. Então Jesus vem e restaura essa aliança e que falou, ó morte, onde está a sua vitória? Fala também sobre o arguilhão da morte, né? O arguilhão da morte, que é o pecado. Então ali Jesus vem, Jesus restaura essa aliança, apaga todo o pecado. Jesus ele apaga com seu sangue, ele apaga todo o nosso pecado. E o homem passa a ter vitória sobre a morte. Não é o homem, sim o Senhor Jesus que venceu por nós. Por isso que nós somos mais que vencedores, não por mérito nosso, não porque somos bons, não, porque Jesus venceu a morte por nós. Jesus venceu o pecado. Por isso, meu amado, que todos os dias é dia de nós levantarmos e vencer o pecado.
Assim como Jesus venceu o pecado e deu-nos a oportunidade de continuar vencendo, nós também podemos vencer o pecado. Então, o pecado todos os dias vai estar batendo na nossa porta, procurando um lugar para se instalar, procurando um lugar para ficar. Mas você pode sim combater o pecado através de Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Ele que perdoa o pecado, mas ele também te dá ferramentas maravilhosas, importantes, para que você lute contra o pecado e não caia na cilada do inimigo. Amém? Então, que você observe a palavra do Senhor, não caia no laço do inimigo. Não pense que você é forte o bastante para estar na tentação e não sair de lá. Se você vê que algo está te tentando, se você vê que é algo que está difícil de resistir, foge da aparência do mal. Viva uma vida plena, em paz com o Senhor. Porque no mundo nós não vamos parar de ter aflição, vamos ter aflição, né? Mas tem bom ânimo, que Jesus ele venceu o mundo. E da mesma forma que Jesus venceu, você vencerá. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assista os meus vídeos, compartilha, se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.